Nesse momento a gente entra na segunda parte do curso e vai falar sobre escoamento em condutos livres, que são os canais. Lembrando que na primeira parte a gente falou de escoamento em condutos forçados, tubulações, de uma maneira geral. Claro que esse termo tubulação versus canal, você tem que tomar cuidado, porque não necessariamente numa tubulação você vai ter escoamento forçado. E não necessariamente num conduto que é utilizado para canal, por exemplo, um tubo de esgoto ou um bueiro de uma estrada. Então, não necessariamente nesses tipos que a seção é fechada, ou uma galeria, né, que é retangular, não necessariamente nesses casos você vai ter escoamento em conduto livre. Pode ser que em determinada situação de uma vazão muito elevada, o escoamento se torne forçado nesses condutos. Então, por isso, se você for olhar livros que têm um requinte teórico, né, tem uma preocupação nesse sentido, eles vão chamar a primeira parte de condutos forçados e a segunda parte de condutos livres. Ao passo que você pega outros livros que são mais práticos, não estão tão preocupados com isso, vão chamar a primeira parte de tubos e a segunda parte de canais. Na maioria das vezes, eles vão estar certos, mas é importante vocês atentarem a isso. Então, nessa aula 8, a gente tem a primeira parte, que é a introdução, falar sobre conceito geral, classificação, e a segunda parte, o cálculo em regime uniforme e permanente, que é uma particularização. Então, vamos lá. Primeira classificação a gente vai falar. Os escoamentos podem ser, os canais podem ser naturais, basicamente os rios, né? E uma particularidade, uma característica muito típica de rios são esses meandros, essas voltas que eles dão. Ao contrário de canais artificiais, que até eventualmente fazem curvas, mas em sua maior parte, sua maior extensão, são retilíneos. E a gente vivenciou isso aí, principalmente no século passado, um processo de retificação de canais. Por quê? Os meandros, eles têm um objetivo. Qual o objetivo do meandro? Ele segurar a vazão. Ele causa uma perda de carga que segura a vazão. A direção de fluxo, de direção do escoamento. Mas aí, com a urbanização, acabou-se ocupando as margens. E o rio precisa das margens na época de cheia, na época de chuvas. Porque você tem uma vazão muito maior para comportar, você vai precisar de mais área para escoar isso aí. E aí, consequentemente, ele ocupa a margem. Mas se a margem está ocupada pela urbanização, ele não consegue aquilo ali, não escoar por ali. E aí ocorrem, né, os alagamentos, os enchentes. A solução, solução assim, paliativa que se deu aí no século passado era retificar. Falar, opa, então se está inundando, vamos fazer o seguinte, vamos ligar direto essa montante aqui, a jusante aqui, risca aqui direto. E aí ganha porque diminui muito o comprimento, consequentemente a resistência, então ele passa a escoar com maior velocidade, e aí, possivelmente, nessa área aqui, você não vai ter mais alagamento. O problema é que você acaba transferindo o problema, a enchente, né, para os trechos de jusante, o que está ali depois. Seja um outro bairro, um outro município, uma outra região rural, enfim. Você transfere para frente, porque você vai entregar o escoamento com alta velocidade. O objetivo que esse meandro tinha, que era de dissipar, ele não tem mais, porque se você retificar. E aí, consequentemente, nas últimas décadas, né, quando isso foi percebido, houve um processo contrário. A Alemanha, por exemplo, começou a fazer a revitalização de rios. No primeiro momento, século passado, ela retificou e concretou, que era para escoar mais rápido. Aí depois percebeu que, no final das contas, numa visão heurística da performance dos rios, isso era pior. Então aí agora começou a fazer o contrário. Agora que eu digo, nos últimos 30 anos, 20 anos, começou a naturalizar os canais. Enquanto a seção, a geometria, eles podem ser prismáticos quando os parâmetros geométricos são constantes ao longo do canal. E não prismático quando o contrário. É claro que fica evidente
que um canal natural ele tende a ser não prismático, ele vai variando muito a geometria dele, enquanto os canais artificiais normalmente são prismáticos. E aí fica a pergunta, e se eu precisar modelar, calcular um canal natural que provavelmente é não prismático? A prática, né, a estratégia mais comum é você subdividir ele em trechos. E aí, ao longo de cada um desses trechos, aí você considera prismático, ou com uma variação uniforme, uma variação linear de seção de um ponto para o outro. E aí você considera isso nos cálculos. A gente aqui, por simplificação, vai calcular só canais prismáticos, o que não restringe muita coisa em termos de projeto de engenharia. A maioria dos projetos que a gente faz são canais de drenagem, são tubulações de coleta de esgoto, de canais de irrigação. Em todos esses casos, os canais são prismáticos. Agora é importante destacar diferenças importantes em relação a condutos forçados, que a gente viu na primeira metade. Primeiro é a vazão de projeto. Né? Em conduto forçado, há uma precisão muito maior, uma garantia sobre qual é a vazão. Por exemplo, você vai construir uma tubulação para atender uma determinada uma redistribuição para uma cidade, para um município. Você pega aquele valor lá, 150, 180, dependendo da região e da classe econômica, você não vai errar muito. Você tem uma precisão razoável sobre a previsão da demanda. Agora, quando fala em canais, a história é outra. Porque a maioria dos canais, na situação crítica, né, de dimensionamento, de projeto, você vai estar atendendo a chuvas intensas. É difícil você prever. Você constrói um canal para uma vida útil de 30 anos, e você vai prever, poxa, qual vai ser a pior chuva que vai ter nesses próximos 30 anos? Normalmente o que é feito para estimar essa vazão de projeto é um estudo estatístico com base em dados históricos. Você tem série histórica, medição de chuva em cada dia ao longo dos últimos 20, 30, 40 anos. Com base em todos esses dados, você faz o tratamento estatístico e prevê atrelado a um determinado período de recorrência. O que é esse período de recorrência? É o seguinte, se cair aquela chuva, aquela determinada intensidade, a probabilidade de cair de novo uma chuva igual ou superior a essa é só daqui a tantos anos após. Né? Então, um período de recorrência de 10 anos, por exemplo. Então, você tem lá um valor de chuva, calcula para 10 anos, é quando falar, se cair essa chuva numa determinada data, a maior probabilidade é que só caia de novo igual ou superior 10 anos depois. Esse é o período de recorrência. Você vai dimensionar estruturas como a calha lá do seu telhado. Normalmente se usa um período de recorrência de 5 anos. Agora, você vai fazer projeto de drenagem, macrodrenagem urbana. É um período de recorrência maior, você vai usar 20 anos, talvez até mais. Mas conforme vai aumentando o impacto, o risco que você tem, caso caia uma chuva mais intensa que aquela, você vai aumentando também o período de recorrência. Então você vai projetar uma barragem, aí você vai usar período de recorrência de 100 anos ou mais. Bom, mas o que eu queria resumir aqui é que você vai fazer um canal de drenagem na área urbana. Vai falar, professor, então vamos fazer logo para 100 anos, 1000 anos, que é para nunca extravasar. Vai ficar inviável. Vai ser uma seção absurda, muito grande. Então você vai usar um período que ele não garante que não haja extravasamento. Né? Você tenta minimizar. Esse é o problema. Você vai projetar uma galeria, um canal. Você está dizendo que nunca vai extravasar? Não, você vai dizer que vai extravasar poucas vezes. Essa que é a questão, né? Por incrível que pareça. É isso. Porque senão, para garantir que nunca extravase, ficaria inviável. E aí você tem muita imprecisão sobre isso aqui. Muita desconfiança. Você não consegue garantir que realmente vai ser aquele valor. A gente tem a questão das mudanças climáticas. Então você tem dado histórico de 30, 40, 50 anos atrás. Aí você calcula lá para ter um período de recorrência de 10 anos. Poxa, no ano seguinte cai uma chuva igual. 2, 3 anos depois cai uma chuva forte também. Você fala, poxa,
Mas o mais provável era que caísse só 10 anos depois. E ao longo de 10 anos caiu 2, 3 ou 4 chuvas daquela. Então, não existe precisão para isso por dois motivos. Primeiro, não tem precisão. Pode cair no dia seguinte, conforme foi apontado. Né? A análise ela não evita que caia de novo. Né? Mas o problema maior é que tem as mudanças climáticas também. Então, você faz um estudo baseado nos últimos 30, 40 anos, mas nada garante que os próximos 30, 40 anos tenham um comportamento igual. Você aplique lá o Venteshow, que vocês viram em hidrologia, né? Apliquei Venteshow para calcular essa chuva de 30, 40 anos, de 10 anos, né, que a gente está dando exemplo. Nada garante que caia, e além disso, nada garante que eu tenha mesmo comportamento climático. E aí a gente resume isso aqui falando que não tem precisão. Você vai calcular, a estatística já vai falar, olha, eu não garanto nada. Mas em cima disso acontecem outras coisas. Né? Como, por exemplo, às vezes você vai calcular uma rede de drenagem para uma região que você não tem dado histórico dos últimos 20, 30. O ideal é que você tenha uns 30 anos pelo menos. Quanto mais décadas você tiver, melhor. Mas às vezes você vai estudar uma área que você não tem. O pluviômetro estava enguiçado. Né? E aí você vai juntar essa informação que já é carente, né? É deficiente, numa metodologia estatística que não te garante nada, não te garante muita coisa, né, vamos dizer assim, e ainda tem os eventos de mudanças climáticas. Então, isso aqui é bem complicado. Ao passo que, se você está fazendo um projeto de rede de tubulação, se hoje as pessoas consomem 180 litros de água por dia, daqui a 10 anos elas vão continuar consumindo a mesma coisa. A tendência é até que o consumo dê uma reduzida, porque você tem a questão da conscientização, o custo da água até é cada vez mais elevado. Então, a vazão em rede de condutos forçados, você tem uma precisão, você tem uma confiabilidade elevada sobre ela. Ao passo que em projetos, em canais, não. Em canais, você realmente fica numa área meio cinzenta, nebulosa, sobre dizer qual vai ser essa vazão. Bom, a rugosidade também é outro fator, né? Quando você fala de tubulação, a tubulação normalmente fabricada, a tubulação de PVC ou tubulação de aço, você tem um controle tecnológico é, bom quanto a essa uniformidade da rugosidade ao longo da tubulação. Já se você vai falar em canal, então você está pegando seu canal, está compactando ele, ou você está revestindo com concreto, você não consegue garantir que de um ponto do canal para o outro ponto mais na frente a rugosidade seja a mesma. Na verdade, pelo contrário, varia muito. Os parâmetros geométricos fica mais complicado, porque a tubulação, o conduto forçado, ele está sempre totalmente cheio. O canal não. Eu posso ter um nível variando, ele vai variar certamente. E aí, variando o nível d'água, você varia a área ocupada, e a área é importante para você fazer velocidade vezes área da vazão. E varia também o perímetro ao longo do qual você tem contato da água com o revestimento. Ou seja, em termos geométricos, fica um caos, porque a área fica em função da altura. E às vezes você quer calcular a altura. Só que para calcular a altura você tem que ter a área, tem que ter o perímetro de contato, que é para calcular a resistência do escoamento. Enfim, fica mais difícil calcular. Como se não fosse suficiente, ainda vem o último, né? A responsabilidade técnica no projeto de canais, bueiros e todas essas estruturas é muito maior. Porque se você cometer um erro, e vamos supor que o nível do canal, ao invés de ser aquele valor que você calculou, ele venha a ser 10, 20, 30 centímetros maior. Se falar em 30 centímetros, embora pareça pouco, né, 0,3 metros de coluna d'água numa tubulação, não vai acontecer nada. 0,3 a mais, 0,3 a menos do que você calculou, você não vai sentir aquilo, né, 0,3 metros, é pouca coisa. Agora, 0,3 metros no nível d'água no canal, você pode estar impactando na inundação, no alagamento de uma área muito grande. E aí, com isso, acarretar em muitos prejuízos e até, às vezes, enfim, risco à integridade humana. Então, para fechar tudo aqui, a responsabilidade técnica é muito maior. Mas, assim, nesse momento, vocês devem estar pensando, pô, me lembra de não pegar estágio nessa área, né? E eu, na hora de aparecer um estágio, cálculo de canais, vou fingir que nem vi.
Calma, pessoal, também não é assim, né? Por um lado tem que tomar cuidado, mas pelo outro existe a prática, as boas práticas da engenharia para garantir que não tenha problema. Resumindo, quais vão ser as boas práticas? Conservadorismo. Exemplo, você nunca vai projetar a sua seção para ela ser totalmente ficar cheia, totalmente, né? Beirando ali a superfície, beirando o extravasamento. Não. Você vai botar sempre uma folga, uma de revanche. Botar uns 20% de folga. Na hora de considerar a rugosidade, vou pegar qual é o material. O material é concreto. Poxa, considero o concreto na condição ruim. Pega o maior rugosidade, que é para resultar no maior nível, maior resistência e maior nível de escoamento. Então, a gente tem as boas práticas da engenharia que vai dar essas tendências, você colocar conservadorismo. E, além disso, né, você faz projetos que não pode extravasar de jeito nenhum, você coloca vertedor, você coloca dispositivos, orifícios, para garantir que ele não extravase num ponto que seja perigoso. Exemplo, uma barragem. Você vai projetar a barragem, como eu falei, período de recorrência de 100 anos. Você pode ter, ao longo de 200 anos, 2 eventos daquele ali, teoricamente falando. Mas você também pode ter mudança climática e em 100 anos ter 4 eventos daquele. Aí daria um período de recorrência de 25 anos final resultante. Né? Então, você não tem garantia nenhuma que São Pedro vai respeitar essa estatística, além de ter a probabilidade, mesmo que ele respeite a estatística, tem a probabilidade de ocorrer aquela chuva. Então, o que você faz na barragem? Opa, caso chova além do que a barragem está projetada para comportar, você coloca um extravasador. Você coloca um vertedor, ele vai direcionar esse excesso de água. Você pode fazer o mesmo em canais, em regiões críticas, regiões sensíveis. Você coloca um extravasador direcionando a água para tal sentido, onde o impacto seja pequeno. Então, resumindo, é complicado, tá? A matemática aqui não é fácil, existe muito risco, o impacto é maior, mas em compensação, a engenharia atual está preparada para isso. Existem métodos e boas práticas para reverter isso aí. Vou começar falando sobre os elementos geométricos da seção. Então, primeiro, a área molhada. Né? E é importante a gente falar área molhada agora, pelo menos agora, que é para diferenciar da área total. Né? Você pode ter ali um canal ou rio que tem uma determinada área disponível, mas o que vai interessar aqui para a gente é a área molhada, que está efetivamente ocupada por água. Daqui por diante eu vou chamar só de área. Esse aqui, para os cálculos hidráulicos, só esse aqui que importa. Existe o perímetro molhado, que é esse comprimento ao longo do qual você tem contato da água com o revestimento do canal. Ou seja, eu não considero a superfície na hora de calcular isso. Raio hidráulico é a razão entre a área e o perímetro, ambos molhados, obviamente. Altura ou tirante da água é a distância do nível da água até o fundo medido verticalmente. Altura de escoamento perpendicular ao fundo. É parecido com o Y, que é o tirante, né? É parecido, só que você mede perpendicular ao fundo. Na prática, aqui para a gente, nós vamos calcular canais e que a declividade é pequena. Tá? Esse alfa aqui vai ter valor bem pequeno, então o Y praticamente igual ao H. Largura de topo é a largura de margem a margem. Altura hidráulica ou média é a razão entre a área molhada e a largura de topo. Então, ele seria a área de um retângulo, ou a altura de um retângulo, com a mesma largura de topo que tem área igual à da sua seção. Se eu fizer HM vezes B, vai me dar A. Só pegar o B e passar para lá multiplicando HM. Declividade de fundo. Então, é a declividade do fundo do canal. O que isso significa? O quanto o fundo diminui a cota
para cada metro que eu ando na direção horizontal. A declividade da linha d'água e a declividade da linha de energia. Então, esses aqui são os principais parâmetros geométricos, a gente vai falar muito neles daqui em diante. Bom, classificação. O escoamento ele pode ser permanente ou transiente. Permanente e transiente, vocês já se lembram disso lá de Fentran, né? Permanente é quando não varia no tempo. Né? Nada varia no tempo, é permanente. E transiente é quando aí sim varia. O escoamento, tanto permanente quanto transiente, ele pode ser subdividido entre uniforme, que aí é quando o nível d'água é paralelo ao fundo, e variado, que é quando o nível d'água não é paralelo em relação ao fundo. Mas aí ele vai ser subdividido entre gradualmente variado, que é uma coisa mais suave, e o bruscamente variado, é quando em poucos metros você tem essa mudança de um nível de montante para o nível de jusante. Um dos exemplos que a gente tem de bruscamente variado é o ressalto hidráulico, a gente vai falar mais na frente. Então vamos lá, a gente vai classificar entre permanente, transiente, uniforme, e se for variado, entre gradualmente e bruscamente variado. O uniforme é que o nível d'água é paralelo ao fundo. Quanto ao regime de escoamento, a gente pode medir a influência de forças viscosas, que aí é feito pelo número de Reynolds, como você já conhece. Vai falar, pô, mas aí como é que eu calculo o número de Reynolds para canais? Vai ser com base no diâmetro hidráulico. Diâmetro hidráulico é 4 vezes o raio hidráulico. Raio hidráulico a gente viu anteriormente, é a área sobre o perímetro. Então, não confundam raio hidráulico com raio geométrico. Raio geométrico é quando a seção é circular, aí você tem lá um raio geométrico. Raio hidráulico é a área sobre o perímetro. E observe que, mesmo quando a seção é circular, o raio hidráulico não vai ser igual ao raio geométrico. E aí, como é que fica essa classificação? Se esse Reynolds aqui D menor que 2000 é laminar, para o turbulento é diferente da tubulação. Vamos lembrar que para tubulações é Reynolds maior que 4000. Em canais seria maior que 8000. Agora, a verdade é que 8.000, 4.000, isso não faz diferença. Vocês vão ver que canais que a gente projeta para os nossos principais objetivos, que é drenagem, irrigação, transposição, enfim, coleta de esgoto, todos esses canais vão ter número de reinos muito superiores a 8.000. Você não vai ficar na dúvida. É sempre turbulento. O que vai ser mais interessante vai ser a influência de forças gravitacionais. Lembre-se que em escoamento em tubulação, escoamento forçado, você está dentro de um tubo escoando com determinada vazão, o mesmo tubo com o mesmo comprimento, você pode estar em Marte ou pode estar na Terra. Vai dar a mesma perda de carga. A gravidade não vai influenciar diretamente no escoamento ou na perda de carga. Agora, em escoamento em canais, sim. Porque escoamento em canal, por definição, ele se dá apenas pela gravidade. A gravidade passa a ser muito importante. E aí, para medir essa influência, tem um número de Froude, que é medido como velocidade, dividido por raiz de g vezes altura geométrica, altura média, altura hidráulica, altura hidráulica ou média. Lembrando que essa altura é calculada pela área dividido pela largura de topo. Se esse Froude for menor que 1, a gente classifica o escoamento como subcrítico, também chamado de fluvial. Se for igual a 1 é crítico, e maior que 1 é chamado como supercrítico ou torrencial. Vou falar sobre essas classificações. Essa imagem é interessante porque ela mostra diversos tipos uma única fotografia, vamos dizer assim. Claro, considerando que aqui é tudo permanente. Vamos assumir escoamento permanente, não vamos abordar transiente no momento. Mas mesmo sendo permanente, vamos lembrar que a gente pode subclassificar entre uniforme e variado. E o variado, por sua vez, é entre gradualmente e bruscamente variado. Vamos lá, a gente começa
imaginando que esse canal ele é bem comprido, bem longo, então deu tempo, deu espaço suficiente para ele entrar em equilíbrio. Quando ele entra em equilíbrio, significa o seguinte, ó, a força que está provocando o escoamento é igual à força que está resistindo. E aí, a força que resiste ao escoamento, e a que provoca também, as duas, dependem da altura da água. Quanto mais alto eu tiver, eu vou impactar na quantidade de água, consequentemente a força que está provocando o escoamento, mas vou impactar mais ainda na resistência ao escoamento, devido ao comprimento, ao perímetro molhado que eu vou ter ali. Ou seja, resumindo, quando entra em equilíbrio, forças de resistência e forças que provocam escoamento, a gente tem um escoamento uniforme, porque aí a altura não vai variar mais, a altura vai ficar constante. É aquela altura para a qual há esse equilíbrio. Mas aí a gente coloca aqui um obstáculo, um anteparo, que vai provocar essa variação do nível. Essa variação do nível ela vai propagar para a montante se o escoamento for subcrítico. Vou explicar isso na aula 9 por quê. Vai propagar para a montante no efeito que a gente chama de remanso. O remanso também acontece, por exemplo, quando você tem um canal que ele deságua numa baía. E aí, devido à maré, o nível d'água na baía pode variar bastante. Quando ele sobe, consequentemente, esse aumento do nível ele vai propagar para a montante no rio, né, nesse efeito de remanso. E é um efeito importante, porque ele vai aumentando a cota do rio e, consequentemente, vai causando um maior alagamento ou faixa de margem utilizada ali pelo canal. Então, tem uma série de efeitos importantes nesse fenômeno de remanso. O remanso ele é suave, né, e, por causa disso, é chamado de gradualmente variado. Bom, passado aqui esse obstáculo, você vai ter aqui um trechozinho com declividade fortíssima, né? Declividade forte, muito alta. Isso aqui vai forçar, vai provocar uma velocidade muito grande. E essa velocidade muito grande, consequentemente, vai te dar uma altura menor. Por quê? Porque como a gente está falando do regime permanente, tem que ser válida a lei da continuidade. Lembre-se da lei da continuidade lá desde Fentran, que diz que velocidade vezes área 1, desse ponto aqui, por exemplo, tem que ser igual a velocidade vezes área 2, que é um ponto mais ajusante. Se a velocidade aumentou, porque eu forcei aqui essa descida, então a área tem que diminuir. A altura de escoamento tem que diminuir. Então a gente forçou esse escoamento aqui com uma lâmina menor. Porém, devido às condições, às características, né, a vazão que tem ali, a declividade, a rugosidade, tudo isso faz com que haja tendência do escoamento se dar com essa condição, com essa altura aqui. Ele quer escoar desse jeito. Tá? Ele entra em equilíbrio quando ele está assim, com essa altura, que era como ele estava antes desse obstáculo. Só que eu forcei uma situação, mas ele vai tender a sair dessa situação forçada para a situação de equilíbrio. E aí vai acontecer um fenômeno, né, que é a da passagem do número de fluido maior que 1 para o número de fluido menor que 1, ou seja, supercrítico para o subcrítico, que é o ressalto hidráulico. Vai falar dele na aula 9. Então, no ressalto hidráulico, você tem uma coisa aqui bruscamente variada, ou seja, uma variação de nível d'água muito intensa, né, em poucos metros ali, um comprimento relativamente pequeno. Só que existe essa combinação de altura antes do ressalto e altura depois do ressalto, ela tem que ter um valor específico, tá? Dependendo das condições de escoamento. Dependendo da altura de jusante, a altura de montante do ressalto ela é específica. Também vamos ver na aula 9 como calcular essas alturas. Então ele vai ter que sair da altura que veio logo aqui, depois dessa descida, para a altura que ocorre a montante do ressalto. E aí, nesse trecho aqui, vai ser uma coisa suave, é chamado de escoamento gradualmente variado. Perfeito. Então, isso aqui dá uma visão geral, eu acho bem interessante essa imagem, porque tem os vários tipos de escoamento. Assim, não tem todos, né? Lembrando que a gente não abordou aqui nenhum escoamento transiente. Aí a vazão iria variar ao longo do tempo num determinado ponto. Exemplo, em um canal regular,
de seção trapezoidal, declividade constante, com largura de fundo igual a 1 metro, inclinação de taludes 1 horizontal para 1 vertical. Z igual a 1. Então, esse Z aqui é essa medida horizontal. Quantos metros que no talude a gente anda horizontalmente para ele subir 1 metro verticalmente. A altura da água é igual a 0,8 metros. E a velocidade média é 0,85. Vamos desenhar aqui esse canal. Trapezoidal, com largura de fundo de 1 metro e altura de 80 centímetros. Verifique a influência das forças viscosa e da gravidade, avaliando o regime de escoamento através da determinação de Reynolds e Fruit. Vamos lá, primeiro. Reynolds. Antes a gente pode definir melhor essa seção, né? Todas as dimensões dessa seção. Se a gente traçar aqui paralelas verticais, aqui é 1 metro, em cima também é. A proporção do talude é 1 para 1. Então, se aqui tem 0,8 metro, aqui também vai ter, tanto de um lado quanto do outro. Ou seja, a largura de topo, B, vai ser esse 1 metro mais os 2 vezes 80 centímetros. Vai dar 2,60 metros. E aí, o número de Reynolds é ρV, diâmetro hidráulico sobre viscosidade. Diâmetro hidráulico é 4 vezes o raio hidráulico, por sua vez, é a área sobre perímetro molhado. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. A gente tem tudo isso para calcular. O perímetro, por sua vez, né, é o perímetro molhado. Né? Tomem cuidado. Então, eu vou somar o fundo, porque tem contato da água com o revestimento. Vou somar esses trechos aqui do talude, mas não vou somar o topo, porque o topo não tem contato de água com o revestimento, então não tem cisalhamento significativo aqui. É da água com ar, tudo bem, mas aí a resistência é muito baixa do ar. Bom, para somar, eu vou precisar, está faltando aqui o comprimento dessa diagonal. Essa diagonal a gente acha como a raiz de 2 vezes 0,8, né? Porque isso aqui é 45 graus, né? Ou 0,8 ao quadrado mais 0,8 quadrado raiz. Agora a gente tem a área e o perímetro molhado. Volta para o diâmetro hidráulico. Nesse caso aqui deu 1,77 metros. Atentar que diâmetro hidráulico é o comprimento, assim como o perímetro molhado. Agora é só substituir no Reynolds. Rho, massa específica da água, aproximadamente 1.000. A velocidade, o problema deu 0,85. O diâmetro hidráulico a gente calculou. E a viscosidade 10 a menos 3. Então isso aqui deu 1,5 vezes 10 a sexta. Observe que não fica dúvidas que se trata de um escoamento turbulento. Ó, ele pede também para ver o número de Froude. Número de Froude, essa fórmula que a gente viu. Dessa vez eu joguei ela, mas na aula 9 a gente vai deduzir. Tá? Vai ser velocidade sobre raiz de GHM. Esse HM é a tal da altura média, calculada como a área sobre a largura de topo. Já temos os dois. E a gente chega na altura média de 0,55 metros. A velocidade foi fornecida pelo problema. Então, o número de Froude aqui deu 0,37, que é menor que 1. Vou voltar aqui. Froude menor que 1 é subcrítico ou fluvial. Igual a 1 é crítico. Froude maior que 1 é supercrítico ou torrencial. No nosso caso lá, deu 0,37, menor que 1 é subcrítico ou fluvial. O número de Froude menor que 1,
escoamento subcrítico ou fluvial. Vamos em frente. Velocidade e pressão num canal. Então, como é que é a distribuição de velocidade? Todas as formas que a gente vai fazer aqui é baseada na velocidade média, tá? Para simplificar. Só que a velocidade ela varia muito, ela vai de zero junto à parede, o revestimento, até um valor máximo em algum ponto central, intermediário ali. E não tem simetria, né? Em tubulações, como a seção está completamente cheia e a gravidade não influencia, ela é simétrica. Você tem o eixo, em relação àquele eixo, todos os pontos ao redor têm a mesma velocidade. Aqui não. E depende muito da geometria. Escoamento forçado, quase sempre a gente está falando de duto circular. Aqui não. Em canais são muito variados os formatos que você vai trabalhar. A distribuição de velocidade do fundo do canal até o nível d'água, ela é aproximadamente parabólica. A gente vê isso aqui, ó, do fundo do canal até o nível d'água parabólica. O máximo, essa figura aqui, ela talvez não esteja tão assim consistente com a maioria dos casos, né? Porque a gente vê o máximo aqui muito abaixo da superfície. O máximo ele não está exatamente na superfície por causa da resistência do ar. Tá? O ar vai oferecer aqui alguma resistência ao escoamento. Mas essa resistência do ar é muito pequena, então normalmente é muito próximo, né? Esse ponto de máximo é muito próximo da superfície. Então a gente vê aqui essa distribuição vertical. Agora, tem a distribuição vista de frente, né? Que mostra que é lateral também, saindo de zero junto à parede, e aqui a gente tem essas curvas com velocidades iguais até chegar no máximo. Por exemplo, o máximo dessa seção aqui é nesse ponto. A velocidade máxima está nesse ponto. E aqui, nessa figura, eu estou mostrando aí diferentes geometrias de seção, onde como se dá essa distribuição de velocidade. Para canal retangular que é muito estreito, né, ou seja, a razão entre a largura e a altura é menor que 3, ele vai ser um escoamento tridimensional. Né? Vai ser importante a gente considerar a variação ao longo da altura, ao longo da largura e ao longo do comprimento do canal. Já se você tiver uma razão largura por altura maior, você consegue aproximar para o escoamento bidimensional. Então você considera, vai ser importante equacionar a altura e o comprimento do canal x e y. Agora, para a maioria dos nossos casos, né, para cálculo prático usual, você considera só a velocidade média na seção. Então você tem só um valor de velocidade para cada posição ao longo do canal, ao longo do eixo do canal. Consequentemente, a única variável espacial é o x. A única variável espacial é o x, o escoamento é unidimensional. É assim que a gente projeta a grande, praticamente maioria, praticamente totalidade dos canais, considerando o escoamento unidimensional, variando só ao longo do x. Quando varia, né? Porque se for um escoamento uniforme, você não vai ter variações de altura e velocidade, área, por exemplo, ao longo de x. Então, se for variar, vai variar ao longo de x para escoamento variado. Para escoamento uniforme, não. Pelo fato da carga cinética ela variar ao longo da seção e a gente usar um valor médio, é importante ter uma correção. Então, esse alfa é o fator de correção, é calculado por essa integral. E existe também a correção da quantidade do movimento linear, chamado de beta, uma integral diferente. Agora, o fato é que para escoamento em tubos ou canais prismáticos, esse alfa ele varia entre 1,03 e 1,36 e o beta 1,01 e 1,12. E a gente assume, e aí canais retilíneos regulares, com seção reta uniforme, prismáticos, enfim, a condição mais comum e mais simples, a gente aproxima tanto alfa quanto beta igual a 1. É interessante ressaltar isso porque se você está utilizando um software, está fazendo um cálculo mais preciso, porque de repente o teu projeto requer isso,
o software vai considerar esse alfa, esse beta, você vai ter lugar lá onde ele entra com essa consideração. Vai fazer uma diferença não muito grande no final das contas, mas enfim, você está com recurso computacional, você pode fazer um cálculo muito preciso. Sem muito custo. Bom, e a distribuição de pressão? Existe a carga de pressão, que é P sobre gama. Se você botar um piezômetro, você estaria medindo essa carga de pressão, como a gente já falou em carga piezométrica. O escoamento em canal, com base no comportamento da pressão, eles podem ser curvilíneos ou paralelos. Se as linhas de corrente forem curvas, você vai ter um incremento da pressão devido a essa curvatura, que é aqui o correspondente à aceleração centrífuga. Agora, se puder considerar como paralelo, então a pressão é hidrostática, simplesmente ρgH. A maioria dos casos que a gente calcula é assim, porque você não tem uma variação intensa da declividade de fundo. Então, o fundo ele é sempre paralelo, praticamente sempre ali nos comprimentos, nos trechos que a gente analisa, ao longo dos trechos analisados, ele é paralelo. Estão vendo isso aqui na prática, né? Onde é uniforme, é paralelo, aí a distribuição de pressão é hidrostática. Se tiver um efeito de remanso gradualmente variado, ele é aproximadamente hidrostático, porque isso aqui é muito suave. Tá? Isso aqui, pessoal, a escala aqui não está justa, não tá correta. Você pode estar falando aqui num canal com uma lâmina d'água de 1 metro, mas um comprimento de remanso de 10, 20, 30, 50, até mais, dezenas de metros. Então, isso aqui é muito suave, essa pressão você se aproxima, como hidrostática. Aqui não tem jeito, pessoal. Aqui você tem uma variação muito forte de declividade, principalmente chegando aqui junto ao fundo. Né? Então não vai ser distribuição hidrostática. Mas aqui volta a ser aproximado. No ressalto não é hidrostática, mas por fim lá no uniforme ele é igual à hidrostática. Ou seja, onde a gente vai focar aqui o primeiro momento, que são escoamentos uniformes, a distribuição de pressão pode ser considerada hidrostática. Ou seja, isso significa que a pressão junto ao nível d'água é zero e a pressão lá no fundo vale ρgy, ou gama y, sendo y a altura d'água. Bom, se a declividade for fraca e não tiver muita variação da cota de fundo, a distribuição hidrostática, então na hora de calcular a carga, que é carga de energia potencial gravitacional, carga de pressão e carga cinética, a pressão a gente calcula como gama y. E aí substitui aqui, vai cortar o gama com gama, vai ficar só y. Então fica z mais y mais v ao quadrado sobre 2g. Outra coisa que a gente tinha comentado é que no escoamento uniforme, o y não varia, né? Porque a declividade da linha d'água é igual à declividade de fundo, então o y é constante. Consequentemente, a área é constante e o perímetro molhado é constante também. Então vamos focar nesse tipo de escoamento permanente e uniforme. O escoamento em todo o canal é permanente? É uniforme? Né? Não, você vai ter sempre uma condição de montante e de jusante onde está variando. Por exemplo, aqui um canal que liga um reservatório e lá no final tem uma queda brusca. Então, no início você sai do nível d'água do reservatório e tem uma variação para o nível d'água do escoamento uniforme, que é aquele escoamento que ocorre em equilíbrio. Então, daqui para cá, mesmo que não tenha perda de energia, o nível d'água vai mudar, né? Essa distância entre a linha d'água e o fundo do canal na montante, ela vai mudar, porque parte dessa altura vai se transformar em carga cinética. Mas o fato é que você vai ter um primeiro trecho em que o escoamento é variado, aí ele entra no uniforme, né? Entra em equilíbrio, e lá no final, de novo, você tem uma condição de jusante que vai estar fazendo, aqui no caso que é a da brusca, vai estar causando uma redução do nível d'água. Então aqui vai ser variado de novo. O nosso enfoque é aqui, é uniforme. A maioria dos canais, esse trecho aqui, inicial e final, eles são relativamente curtos, comparados com o trecho que dá para considerar uniforme. Então a gente foca o nosso cálculo de dimensionamento dos canais em escoamento uniforme. Então tem que ter o comprimento suficiente,
a declividade, a rugosidade tem que ser constante, né? E, consequentemente, tendo as situações, os parâmetros hidráulicos serão constantes também. Conforme eu falei, o uniforme é paralelo, nível da água paralelo ao fundo. Com isso, a gente tem um equilíbrio dinâmico, né? As forças de resistência se igualam à força gravitacional, né? A resistência, que é o atrito ou cisalhamento, né, da água com o revestimento, se iguala à força que provoca o escoamento. Então, vamos equacionar isso. Vamos pegar aqui um pequeno trecho, separar um determinado volume de controle com um comprimento L. Vamos isolar esse volume de controle. O que eu tenho de forças atuando nele? A gente tem a componente do peso, né, que provoca o escoamento, fundamental, está lá, W seno alfa. A gente vai ter a pressão, a montante e a jusante, vamos chamar de F1 e F2 respectivamente. E temos a força de atrito, que é decorrente do cisalhamento ou tensão cisalhante na parede. Vou chamar de tal zero, porque é a tensão cisalhante lá no fundo e nas laterais também. Equacionando isso, né, o somatório de forças tem que ser igual a zero, porque estou em escoamento uniforme, então o somatório das forças é nulo, estamos em equilíbrio. Então, da esquerda para a direita tem F1, tem também a componente do peso. E contra o movimento, nós temos F2 e o cisalhamento, né, a força de cisalhamento, que vai ser a tensão cisalhante vezes a área ao longo da qual ela atua. Essa área não é essa área aqui, não. Toma cuidado. É a área ao longo do qual tem cisalhamento. Então, esse perímetro molhado vezes o comprimento do canal, do trecho avaliado. Então, é P vezes L. Isso aqui tem que ser zero. Como o escoamento é uniforme, o fundo é paralelo ao nível d'água, então essa altura é igual a essa. Além disso, a gente está considerando trecho retilíneo que com distribuição hidrostática. A distribuição hidrostática, a pressão aqui é igual à pressão aqui. Então esse triângulo vai ter a mesma área do triângulo de montante, ou seja, F1 igual a F2. O W vai ser peso vezes o volume desse volume de controle, que por sua vez vai ser a área vezes o comprimento. Botando para um lado que é positivo e o que é negativo passando para o outro, a gente fica com isso. Agora, vamos lembrar que a declividade é pequena. Então, declividade pequena, a gente tem aquele velha jogada matemática que diz que o seno do ângulo pequeno é igual a tangente, e aí a tangente é igual a ΔZ sobre L, o quanto reduz a altura para cada metro de comprimento que anda na direção do fundo, né, que é a tangente aqui. Então, esse seno alfa a gente pode substituir por I, que é a declividade de fundo, ΔZ sobre L. Isolando agora o tal zero, a gente tem isso. Então, tal zero é a tensão cisalhante junto à parede, gama AI sobre P. E aparece aqui A sobre P. O que é A sobre P? Tipo, raio hidráulico, né? Aí é a definição, não tem muito o que dizer. A gente substitui A sobre P por raio hidráulico, e aí tem essa forma. Essa aqui é a tensão cisalhante junto à parede. Vai ser o peso específico vezes o raio hidráulico vezes a declividade do fundo. Lembrando que essa fórmula só vale em regime uniforme permanente. Essa é a nossa premissa. Vou fazer esse problema. Qual é a tensão cisalhante na parede de um tubo de esgoto com 80 centímetros de diâmetro e preenchido até meia seção em um trecho com declividade de 0,5 metro por quilômetro? Tensão cisalhante junto à parede, ela é gama, raio hidráulico, declividade fundo. O gama é ρg, tem muito mistério. O raio hidráulico é a área sobre o perímetro. Então, primeiro a gente precisa definir a área. R2 sobre 2. Por quê? Porque ele diz que está preenchido até meia seção. Então, eu vou pegar metade da área do círculo. O perímetro, mesma coisa. O perímetro completo da circunferência, 2πr. Era metade sobre 2.
A gente calcula o raio hidráulico, a área sobre o perímetro, vai dar metade do raio. Então daqui é importante já saber, ó, quando a seção está plena, totalmente preenchida, o raio hidráulico é igual a metade do raio geométrico. Então dá 0,2 metros. Substituindo na equação, então, tem o gama, que é 1000 vezes G, né? Gravidade, então ρg, o gama. O raio hidráulico, que é 0,2. A declividade de fundo é meio metro por quilômetro. Então, meio metro por quilômetro é 0,5 dividido por 1000. Toma cuidado que o mais usual, o mais elegante é denotar a declividade em metro por quilômetro. Fazendo essa conta, dá aproximadamente 1 pascal, que é a letra A. Isso aqui é interessante porque se vocês lerem a norma de tubulações de esgoto, vai estar lá especificado que essa tensão mínima tem que ser de 1 pascal. E por que ela especifica 1 pascal? É para, de certa maneira, haja uma autolimpeza da tubulação. O cisalhamento vai limpando. O cisalhamento do próprio escoamento vai evitando a sedimentação junto às paredes do tubo, né? A colmatação também. Por isso é definida essa tensão, que é chamada na norma de tensão trativa. Mas eu acho esse termo muito infeliz, né? Trativo para mim é tração, mas isso não é tração, é cisalhamento. Cisalhamento, não tem tração, né? É compressão, né? Que é a pressão do fluido ali sobre a parede do revestimento. Então temos a tensão cisalhante junto à parede por essa expressão. Um outro parâmetro que envolve também essa tensão cisalhante junto à parede é a velocidade de atrito, que é estudada principalmente em condutos forçados. Ela é definida como raiz da tensão junto à parede dividido pela massa específica. A partir de desenvolvimentos feitos para cálculo da perda de carga, a gente vê que essa expressão também é igual, né, a velocidade de atrito também é igual a raiz do fator de atrito dividido por 8 vezes a velocidade. Então, isolando a tensão junto à parede a partir dessa relação da velocidade de atrito, igualando com a expressão anterior que a gente teve, nós podemos cancelar o gama, que é ρg, com o ρ que está do outro lado, e isolar a velocidade, obtendo então essa nova expressão. Raiz de 8g sobre f, nós vimos lá em condutos forçados que pode ser considerado aproximadamente constante. Então a gente obtém a expressão de Xi, que é V igual ao coeficiente vezes raiz de raio hidráulico declividade de fundo. Esse coeficiente foi estudado mais em detalhes por Manning e, através de diversos experimentos e estudos, ele constatou que é igual ao raio hidráulico elevado a 1/6 dividido por N, que é chamado de coeficiente de Manning, e depende do revestimento do material. Então, substituindo na expressão anterior, nós obtemos velocidade igual a 1 sobre N, raio hidráulico elevado a 2/3, declividade de fundo elevado a meio. Para obter a vazão, basta multiplicar a velocidade pela área. Nessa expressão, nós vemos aqui termos que normalmente são dados de entrada no início do processo de dimensionamento de canais e dados que a gente vai querer calcular. Então, a vazão, a rugosidade e a declividade normalmente são dados de entrada. Lembrando que a vazão é aquela vazão que você deve drenar, está correlacionado com a chuva. A rugosidade vai depender do material. Uma vez definido qual material vai ser utilizado, você vai saber. E a declividade segue o terreno. Então, ela vai estar relacionada à topografia. Então, jogando para o lado esquerdo esses dados que são conhecidos, do lado direito nós teremos a área vezes o raio hidráulico elevado a 2/3. Essa é uma das
formas de apresentar a equação de Manning, que é a equação mais utilizada para calcular o escoamento permanente em canais. Vale lembrar que tanto a área quanto o raio hidráulico serão função da altura de água escoando. Esse coeficiente de Manning ele tem um grande impacto na vazão ou velocidade. Conforme a gente observa na equação, explicitando a vazão, ele está dividindo todo o resultado. O projetista vai ter que ter um critério, um bom senso na hora de escolher o número de Manning mais adequado, sempre que houver dúvida ou imprecisão, optando sempre pelo conservadorismo. Caso a gente tenha a rugosidade do material, o N, o coeficiente de Manning, pode ser obtido por essa expressão. De uma maneira geral, se costuma utilizar ou obter os valores de N a partir de tabelas. E, em se tratando de terreno, pode ser feito também uma comparação através de fotografias e imagens com valores que são disponibilizados na literatura. Essa tabela aqui, que é fornecida pelo Porto, que apresenta diversos tipos de revestimento divididos em condições, né? Condição má, regular, boa e muito boa. Claro que quanto pior a condição, maior o coeficiente de Manning, maior a rugosidade ou resistência do material ao escoamento. Agora, em seguida, a gente vai determinar como calcular, principalmente, a altura da água necessária para escoar uma determinada vazão, dependendo, claro, do tipo de seção. Então, a gente parte da equação de Manning, que é a que vai representar o escoamento em regime permanente, e vamos supor que conhecemos, já foi definida qual é a geometria da seção, o tipo de material e a declividade, que depende da topografia. Se a gente conhece a altura da água e quer calcular a vazão, então isolamos a vazão a partir da equação anterior. Com a altura, nós vamos calcular a área, o perímetro molhado, consequentemente o raio hidráulico também. Junto com os outros parâmetros, que a gente já parte assumindo que possui, a solução é direta. Resumindo, se a gente tem a altura da água, a gente calcula a vazão diretamente. Agora vamos supor o caso contrário. Eu quero saber qual é a altura necessária para escoar uma determinada vazão. Então, o que eu tenho de partida é a vazão e quero calcular a altura. Então, isolando do lado esquerdo os parâmetros que dependem da altura e do lado direito o que a gente vai ter como dado de entrada, nós verificamos que do lado esquerdo esse produto vai ser uma função de y. E o que a gente quer é a função inversa dela. A gente quer obter o valor de y. O problema é que o y ele é implícito. Para a maioria das seções, né, seções trapezoidais, até mesmo circulares, a gente não consegue realizar matematicamente uma solução exata do tipo y igual a alguma coisa, função desses outros parâmetros. E aí, como resolver? A gente vai ver a seguir. Começando pela seção trapezoidal. Os parâmetros geométricos que definem essa geometria são a largura de fundo, a altura de água, ou tirante, a declividade do talude, que normalmente é medido pela distância z horizontal para cada metro vertical. Então a gente vai ter essa largura lateral como z vezes y, tendo em vista que se aqui é 1 para z, multiplicando por y, eu vou ter y para zy. A diagonal do talude vai ser pela hipotenusa desse triângulo aqui. Então, y ao quadrado mais zy ao quadrado raiz. Colocando y em evidência, dá isso aqui. Bom, com esses dados, a gente pode equacionar a área, que vai ser a área do trapézio, base menor mais base maior, dividido por 2 vezes a altura.
Substituindo a base maior por B mais 2 vezes essa distância lateral que tem dos dois lados, e aí pondo em evidência o y ao quadrado, que é natural, tendo em vista que a área é proporcional à dimensão elevada ao quadrado, aparece aqui B sobre Y. Isso aqui é chamado de razão de aspecto. A gente vai denotar aqui pela letra M minúscula. Então, no final, a gente fica com a área igual a M mais E vezes Y ao quadrado. Outro parâmetro importante vai ser o raio hidráulico, que é calculado pela área dividido pelo perímetro molhado. A área nós já obtivemos a expressão. O perímetro vai ser a soma de tudo, vai ser a soma do comprimento ao longo do qual há contato entre água e revestimento, ou seja, 2 vezes essa distância mais B. No final, a gente também pode colocar em evidência o y no denominador para fazer aparecer B sobre y, que é o m, a razão de aspecto. Então, essa aqui é a expressão para o raio hidráulico. Agora, vamos lembrar, o que a gente quer mesmo é obter expressão a partir da qual a gente calcule a altura do escoamento ou a vazão, dependendo do que eu tenho como dado de entrada. E o que vai representar o escoamento uniforme, permanente, ou seja, quando há equilíbrio, é a equação de Manning. Substituindo o lado direito, a área e o raio hidráulico para a seção trapezoidal, a gente fica com essa expressão, que pode ser combinada, então obtendo isso aqui. Não é muito simpático, mas calma, vai melhorar. Do lado esquerdo, a gente vai chamar de M, que é o coeficiente dinâmico. Depende dos dados que, como eu comentei anteriormente, normalmente nós temos como base para fazer o dimensionamento, né? O material, a vazão e a declividade. Do lado direito, nós temos o y vezes essa outra expressão, que vai ser chamado de fator de forma. Nesse caso, com a seção trapezoidal, ele é função apenas de dois adimensionais. O m, que é a razão de aspecto, e o z, que representa a declividade do talude. Então, reescrevendo de uma maneira mais simples, o que nós temos aqui é m igual a y vezes k. O próximo passo vai depender do que eu quero calcular. Supondo que a gente tenha a razão de aspecto, então a gente tem a razão de aspecto, vamos supor que também já temos a declividade do talude, porque isso depende do solo, da região, do material. Ou seja, com isso temos o Ka, o M já tínhamos também, então aqui sai solução direta. Calcular o Ka a partir de M e Z, calcular o M a partir de dados de entrada, fazer M sobre Ka e ter a altura de escoamento. Agora, vamos supor que o que a gente tenha é o y0 e a gente quer saber o valor de B. Exemplo, eu já sei qual é a profundidade que eu posso escavar. A limitação é isso. Então, eu vou definir o valor de y e, na sequência, calcular qual vai ser a largura necessária. Então, nesse caso, em que a gente tem o y e quer calcular B, a solução é por tabela. É uma tabela que fornece os valores de Ka para diferentes combinações entre M e Z. Então, nas colunas, nós temos os valores de Z, que remete à declividade do talude. Nas linhas, os valores de M, que é a razão de aspecto, base sobre altura. E aqui no meio, o valor de Ka correspondente. Então, o fluxo a gente calcula o valor de M, sabendo o valor de Y, chega no valor de Ka. E aí resta procurar nessa tabela, para o talude adotado, qual é o correspondente valor de M, que é B sobre Y. E aí, no final, para ter o B, basta passar multiplicando o Y vezes M e ter o B. Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro. Um canal trapezoidal com taludes 2 na horizontal para 1 na vertical tem declividade de fundo de 1 metro por quilômetro. Revestimento dos taludes e fundo em alvenaria de pedra argamassada em condições regulares e transporta uma vazão de 6,5 metros cúbicos por segundo.
Determine qual deve ser a largura da base para que a altura da água seja de 1,2 metros. Então essa é a condição que a gente tem o y, que é a altura, e quer calcular a base, b. Antes de partir para as equações, a gente sabe que vai ser necessário o valor do m, que é o coeficiente de Manning. Então vamos na tabela e procurando para revestimento do talude de fundo em alvenaria de pedra argamassada. Então está aqui, alvenaria de pedra argamassada é logo a primeira opção. Em condições regulares, ou seja, o valor é 0,025. Voltando ao problema, nós sabemos que nesse caso em que a gente tem o y e que é o b, vamos ter que usar a tabela. Então vamos para a tabela. Primeira coisa é calcular o coeficiente dinâmico, com base em dados que já possuímos. Lembrando de passar a declividade para metro por metro. Então, 1 metro por quilômetro vai dar 0,001. E aí essa conta dá 1,847. O próximo passo é calcular o valor de Ka, que é o fator de forma, igual ao coeficiente dinâmico dividido por y, o que dá 1,54. É um adimensional. Agora, basta procurar na tabela. Lembrando que a coluna corresponde ao Z, que é o talude, a declividade do talude. Nesse caso aqui, 2 para 1, então Z é 2. Z igual a 2 e K igual a 1,54. Então vamos lá, coluna do Z igual a 2, está aqui. Ka 1,54. Então fica entre essas duas linhas. Então, aqui é arredondando, é 1,53 e o de baixo 1,56. Então, o mais próximo é 2,2, o valor de M. Agora, para obter o valor de B, basta passar o Y multiplicando. 1,2 vezes o 2,2, que a gente achou na tabela, dá 2,64. Essa é, então, a largura da base em metros. O que nós temos até agora? Se a razão de aspecto é conhecida, o valor de y sai em cálculo direto, só aplicar a fórmula. Se o valor de y é conhecido, a gente pode obter b, que é a largura de fundo, através da tabela anterior. Mas em uma terceira opção, se a gente conhece a largura de fundo b e quer calcular a altura? Bom, para esse caso, nenhuma das duas opções anteriores serve. A gente precisa voltar ao que nós tínhamos desenvolvido, que era coeficiente dinâmico igual a y vezes fator de forma. Lembrando o que é o coeficiente dinâmico e o que é o fator de forma, vamos fazer um rearranjo algébrico para que nós tenhamos condições de, partindo do valor da base, obter o valor da altura, ou algo que nos faça chegar na altura. Então, isso é obtido com o primeiro passo elevando os dois lados a 8/3 e depois dividindo por b elevado a 8/3. Lembrando que m é igual a b sobre y, a gente fica com essa expressão. Do lado esquerdo, são parâmetros que nós possuímos como dado de entrada nessa hipótese. E o b é conhecido e a gente quer calcular y. E do lado direito, a única incógnita é b sobre y, ou melhor, y sobre b. Com essa relação, onde nós temos dois adimensionais aqui, y sobre b e o z. Então, com essa relação, a gente pode montar uma outra tabela e chamar esse resultado aqui de KB, o outro coeficiente adimensional, que vai ser tanto igual a essa expressão, mas também a outra expressão que é obtida, que é calculada com base em dados que nós conhecemos. Ou seja, a gente calcula o KB pela relação em dados que nós conhecemos e depois vamos olhar na tabela qual o valor de y sobre b para o z determinado e dá o KB calculado anteriormente.
Está aqui essa tabela com os valores de KB para diferentes valores de Z e Y sobre B. Vamos aplicar isso nesse próximo exemplo. Um canal retangular com fundo em terra e taludes com pedra em boas condições. Já vamos resolver isso. Fundo em terra e taludes em pedra com boas condições. Consultando a tabela, nessa linha aparece fundo em terra e taludes com pedras em boas condições. Então, N igual a 0,03. Voltando, o canal é retangular, isso significa que o Z, que remete à declividade do talude, vai ser zero. A vazão fornecida é de 96 litros por segundo, passando para si 0,096 metros cúbicos por segundo. E a declividade de fundo é 1 metro por quilômetro, ou 0,001 metro por metro. Com isso, a gente pode calcular o valor de KB, o adimensional, que eu mencionei anteriormente. Baseado nos dados que nós já temos, chegamos a 0,014. O próximo passo é ir na tabela e procurar aonde está o KB igual a 0,014. Lembrando que é para Z igual a zero, canal retangular. Então, Z igual a zero, K igual a 0,014, chegamos aqui muito próximo, 0,013, que ocorre para Y sobre B igual a 0,08. A partir desse valor obtido na tabela, a gente passa o B multiplicando, que vale 2, largura de fundo. Então, obtemos a altura igual a 0,16. Ou seja, para escoar essa vazão, serão necessários 16 centímetros de altura d'água. Outro tipo de seção bastante comum é circular. Para chegar nos parâmetros, nós vamos partir do diâmetro e o correspondente raio, que é diâmetro sobre 2, e esse ângulo de abertura θ. A partir desses dois parâmetros, a gente consegue obter, por geometria plana, a altura de água e a largura de topo. Então, a área, somando aí a área desse setor circular com a área do triângulo isósceles, vai ser essa expressão. O perímetro molhado é o perímetro da circunferência, é o ângulo vezes o raio. O raio hidráulico, por sua vez, vai ser a razão entre área e perímetro. Agora, observa que está tudo aqui em função de θ, mas o que a gente quer mesmo é a altura y. A gente pode expressar também esse θ em função de y sobre d. Vamos lembrar que o que a gente quer calcular é qual é a altura de escoamento em regime permanente uniforme. E a equação que representa essa condição é a equação de Manning. Então, a equação de Manning é essa aqui. Do lado esquerdo, nós temos parâmetros de dados de entrada, né? Material, a vazão, a declividade. Do lado direito, são parâmetros geométricos. Agora, a gente vai substituir tanto a área quanto o raio hidráulico pelos seus respectivos valores numa seção circular. Então, a área está aqui, é esse primeiro, e o raio hidráulico é esse outro aqui. Então, fazendo essa substituição, a gente observa que são termos parecidos, juntando no único. Nós temos aí agora, do lado esquerdo, aquele coeficiente dinâmico, o mesmo coeficiente dinâmico que utilizamos na seção trapezoidal, e do lado direito, o diâmetro vezes um fator de forma que é diferente do outro. É um fator equacionado para a seção circular. Observe que ele é função de apenas um parâmetro, que é o θ. O θ, por sua vez, é a função de y sobre d. Isso significa que, a partir de kc, a gente pode obter y sobre d. E vice-versa. Se eu tenho y sobre d, eu posso ter o kc. Então, continuando, essa expressão, reescrita de uma maneira bem simples, é o m igual a d
vezes o Kc. E a ordem de cálculo é, a gente calcula o m, porque ele é baseado em parâmetros conhecidos, divide pelo diâmetro da seção circular, que vai ser avaliada, e obtém o Kc. O Kc, por sua vez, pode ser correlacionado com y0 sobre d. E aí, no final, a gente tem o y. Aí a tabela, aqui chamada de tabela C, que correlaciona o Kc com y sobre d. Observa que quanto maior o Kc, maior o m. Consequentemente, maior a vazão. E nessa tabela, o maior K está aqui, para y sobre d igual a 0,94. O que significa que a maior vazão para um determinado diâmetro, ela ocorre quando a altura é 94% da máxima. Isso pode parecer um pouco contraditório, tendo em vista que a intuição inicial nos diz que quando estivermos com 100% do diâmetro do tubo, ou da altura do tubo preenchido, é que a vazão vai ser máxima. Na verdade, não. Porque no finalzinho, né, quando a gente está para completar os últimos centímetros, o resto ali da altura, existe um aumento muito maior de perímetro molhado. E aquele perímetro molhado que você vai acabar tendo contato, vai se tornar perímetro molhado, né, vai ser adicionado, ele causa uma resistência adicional. Então, na relação entre o que você ganha de área para escoar e aumenta a vazão, mas em compensação você perde devido ao aumento da resistência, né, o contato com o revestimento, no finalzinho acaba sendo desvantajoso aumentar o tamanho, a altura utilizada. Então, resumindo, é em 94% da altura que a gente alcança a vazão máxima. E para fins práticos, isso aqui não é muito utilizado, porque se você projetar o seu duto para operar com 94% da altura, você não vai ter folga em caso de uma vazão acima da prevista. Usualmente, se adota utilizar na vazão de projeto apenas 80% da altura disponível. Nesse exemplo 5, é pedido para calcular a altura da água em uma tubulação de águas pluviais em concreto. E aí já dá o N a concreto, 0,013. Isso corresponde a condições regulares. Diâmetro igual a 0,80 metros, declividade de fundo de 4 metros por quilômetro, ou 0,004 metro por metro. Transportando uma vazão de 600 litros por segundo, em regime permanente e uniforme. Bom, regime permanente e uniforme é válida a equação de Manning, e em se tratando de seção circular, é o que a gente acabou de ver. A gente aplica aquela tabela. A gente parte do coeficiente dinâmico, que é essa expressão, com dados que já possuímos. Nesse caso, resulta em 0,456 metros. A equação de Manning para a seção circular, que a gente desenvolveu em lâmina anterior, define o diâmetro como o coeficiente dinâmico sobre o fator de forma. Isolando o fator de forma, ele vai ser m sobre d. Nesse caso, vale 0,57. Agora vamos na tabela para a seção circular, procurando por Kc igual a 0,57. Então, seguindo a coluna de Kc, indo para o outro lado, aqui 0,572, bem próximo. E nesse caso é y sobre d igual a 0,63. Voltando, passa o d multiplicando e obtemos o y0 como 0,5 metros. Resumindo,
todas as possibilidades, os principais que a gente resolveu aqui, é possível que a gente tenha ou não a altura, a razão de aspecto, que é B sobre Y, a base, ou o diâmetro, se tratando de seção circular. Então, na primeira opção que a gente viu, em seção trapezoidal, quando a gente tem a razão de aspecto. Nesse caso, eu tenho M, mas não tenho Y nem o B, a solução é direta. A gente calcula o KA e aí chega no Y0. Lembrando que em todas as opções que a gente vai ver aqui, vamos partir do princípio que temos o M, coeficiente dinâmico, porque o N é o material que foi decidido, a vazão é uma questão hidrológica e a declividade vem da topografia. Outra opção, quando a gente tem altura de escoamento, mas não tem nem a razão de aspecto nem a base. Ou seja, é o exemplo que eu citei quando existe uma limitação de escavação de profundidade. A gente define a profundidade nesse valor máximo e quer saber qual vai ser a largura de fundo necessária. Bom, nesse caso, nós vamos calcular o KA pelo M dividido pelo Y, nesse caso a gente tem. E aí vai para a tabela para descobrir qual o valor de M que satisfaz esse KA calculado e o Z, que é a declividade de talude. No terceiro caso, de seção trapezoidal, quando a gente tem a base, mas não sabemos qual vai ser a altura de escoamento, nem o M, razão de aspecto. Bom, nessa situação, a gente calcula o KB, baseado no N, o Q e o I, normalmente nós temos, e além disso o B, que é o dado de entrada desse caso. Obtido o KB, nós vamos para a tabela B, em que para determinados valores de KB e de Z, fornece o correspondente Y sobre B. Então, tendo Y sobre B, a gente chega no Y. Por último, em seção circular, então, que a gente tem o diâmetro e quer saber qual a altura de escoamento. A gente calcula o Kc pelo coeficiente dinâmico dividido pelo diâmetro e vai na tabela para saber para esse Kc qual vai ser o Y sobre D. E aí, no final tem o Y. Ou seja, são 3 tabelas possíveis para os casos abordados aqui. Voltando agora para o exemplo 4, vamos supor que a gente não tenha pronta a tabela necessária. Como que o engenheiro pode calcular qual é a altura de escoamento para determinada vazão, declividade, material, sem necessitar de todas essas tabelas? Vou fazer agora rapidamente, utilizando uma ferramenta que é muito útil na engenharia, que é o Excel. Primeiramente, vamos listar os dados de entrada, que são a declividade de fundo, de 0,001 metro por metro. Já estou passando para si aqui para facilitar. A largura é 2 metros. Ele diz que é canal retangular, então o Z vale 0. Sempre colocar a unidade aqui, não esquecer. Base são 2 metros. E a vazão, já passando para SI, 0,096 então, metro cúbico por segundo. Está faltando aqui o coeficiente de Manning. E a gente já fez antes, né? Canal com fundo em terra e taludes em pedra. Boas condições. Nós já vimos que nesse caso o N vale 0,03. 0,03. Ok. Vou organizar aqui para ficar melhor. Bom, o que a gente precisa é que esses parâmetros e, por fim, a altura que vai ser calculada, seja lá o valor dela, satisfaçam a equação de Manning. Qual o valor que eu tenho que colocar aqui em y para a equação de Manning valer, né? Ficar satisfeito?
Então, qual é o valor de y para isso? Vou voltar alguns slides atrás, em que a gente ajustou a equação de Manning para um canal retangular. Então está aqui. No canal retangular, a gente obteve qual é a área e qual é o raio hidráulico. Detalhe aqui que eles estão em função de m, z e y. Então, o que está faltando na nossa tabela aqui é o m. Esse m é calculado como pela largura da base dividido pela altura. Para não ficar aqui dividido por zero, porque eu ainda não entrei com nenhum valor para y, vamos colocar um valor qualquer aqui, 1 metro. Esse é apenas para servir como tentativa inicial do método iterativo que vai ser utilizado. Então, a área, com isso, vai ser m mais z vezes y ao quadrado. Uma coisa que a gente pode fazer aqui para simplificar as equações é dar nome para as células. Então, a célula que tem m, eu vou chamar de m. A que tem y, y, e a que tem z, z. Agora fica bem mais fácil, né? A área é igual a m mais z vezes y ao quadrado. Perfeito. Depois o perímetro molhado, que vai ser a base, não dei nome ainda para a célula da base. Tá lá. Então vai ser a base mais 2 vezes a altura vezes a raiz de 1 mais z ao quadrado. O perímetro é metro. Com isso, a gente já pode calcular o raio hidráulico, que vai ser a área dividido pelo perímetro molhado, unidade de metro. Agora vamos à equação de Manning, que é o que tem que ser satisfeita. A equação de Manning diz que nq sobre I0, raiz de I0, né, que é a declividade, é igual à área vezes o raio hidráulico elevado a 2/3. Para a equação de Manning estar atendida, o lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito. Ou, o que a gente pode fazer é o lado esquerdo menos o lado direito igual a zero. Então, vou chamar aqui Manning, lado esquerdo, vai ser igual a n, ainda não dei nome para n, vou dar nome para todo mundo logo, n, q, e o I0. Voltando então, lado esquerdo da equação de Manning vai ser n vezes o q dividido por raiz de zero. Agora o Manning, lado direito, vai ser igual a área vezes o raio hidráulico elevado a 2/3. Na linha de baixo, última linha, eu vou colocar aqui o resíduo, que é o erro do cálculo. Esse resíduo, para que o lado direito seja igual ao esquerdo, ele tem que dar zero. Nosso objetivo é que ele se anule. Bom, agora vamos ficar só no Excel. Existem duas maneiras da gente mandar o Excel calcular o y e satisfaça a esse resíduo igual a zero. Uma delas é o Solver. Aqui na aba Dados, Solver. Se ele não estiver aparecendo, basta vir aqui em Arquivo, Opções, Suplementos do Excel e certificar que está marcada a opção Solver. A outra que eu acho
talvez seja mais adequada para um problema mais simples como esse, é a função atingir meta. Então fica aqui também na aba dados, tem o quadro ferramentas de dados, perdão, tem o quadro previsão, teste de hipótese, atingir meta. Esse aqui é bem simples, ele vai direto ao que a gente precisa. Então, a célula onde eu vou definir algum valor, no caso é o resíduo, o valor que eu quero para ela é 0, e ela vai chegar a isso, eu quero que ela chegue no valor 0, alterando a altura, ou seja, buscando o valor correto. Então, feita essa configuração, aperto OK, ele fica fazendo teste até que encontra a solução. Então, ele achou aqui 0,16684. Reduzir um pouco a quantidade de algarismos aqui, daria 0,167. Vamos comparar com o resultado que a gente teve no exemplo 4, que foi 0,16. Então, com Excel, chegamos a, vou destacar aqui, a 0,167. É claro que a solução que a gente fez aqui no Excel é muito mais precisa, porque a solução feita manualmente foi através de tabelas, onde a gente tinha que buscar a linha da tabela que tinha um valor mais próximo ao K que foi calculado. Claro, não tinha uma linha com valor muito próximo ou exatamente igual. Já através do método iterativo, a precisão pode ser muito maior, porque a gente verifica aqui pelo resíduo. O resíduo alcançado foi de 1 vezes, ou 2 vezes 10 a menos 3. Resíduo bem pequeno, ou seja, uma precisão boa. Então fica a dica aí, como rapidamente a gente consegue calcular um problema que não tem solução analítica, não tem uma fórmula explícita para altura, no caso de canais retangulares, trapezoidais, nem circulares. A gente já pode deixar essa planilha pronta e utilizar tanto o atingir meta ou o solver. É um pouco mais abrangente, tem mais opções, mas pode ser utilizado também. No próximo passo, vamos falar da eficiência hidráulica do canal que a gente está projetando. Vamos supor que você tem, conforme deu para perceber, existem muitas variáveis, muitos parâmetros em que você pode mexer na hora que estiver dimensionando a sua seção. E aí fica a pergunta, qual a opção que eu escolho de dimensionamento para ter o melhor projeto mais eficiente? Bom, a gente observa que a maior vazão ela é obtida quando o raio hidráulico é máximo. E sendo o raio hidráulico a razão entre área e perímetro molhado, isso significa quando o perímetro molhado é mínimo. A gente vai ter eficiência hidráulica, ou seja, a máxima vazão para uma determinada área. Além disso, o perímetro molhado ele está diretamente associado com o custo de revestimento do canal. Então, quanto menor o perímetro molhado, menor também vai ser o custo de investimento. Então, a gente alcança nesse critério de mínimo perímetro molhado tanto uma eficiência hidráulica quanto economia. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente viu anteriormente o cálculo da área e do perímetro molhado para uma seção trapezoidal. Isolando, a partir da área, o y, que é a altura, e substituindo no perímetro molhado, a gente pode agora utilizar o método padrão da engenharia para achar o mínimo ou máximo de uma função, que é derivando e igualando a zero. Então, fazendo a derivada de P em função de M, nós vamos descobrir que esse valor mínimo de P ocorre quando a razão de aspecto segue essa relação. Em se tratando de canal retangular, vamos lembrar que o Z vai ser igual a zero,
e o talude é vertical. E aí, consequentemente, o M tem que ser igual a 2. Com isso, a eficiência hidráulica e, teoricamente, o menor custo, que é atingido com o mínimo perímetro molhado, vai ser atendido em seção trapezoidal, quando essa equação aqui é válida, e em seção retangular, quando a razão de aspecto é igual a 2. Conforme a gente viu no primeiro exemplo, quando nós temos o valor da razão de aspecto, a solução para calcular a base e, consequentemente, a altura, ela é direta, consegue resolver analiticamente a equação de Mann. Para lembrar, vamos fazer mais um exemplo para dimensionar um canal trapezoidal de mínimo perímetro molhado, ou seja, maior eficiência hidráulica, com talude 2 horizontal para 1 vertical. Isso significa que Z é igual a 2. Declividade de fundo 1 metro por quilômetro, ou 0,001 metro por metro. Revestimento é alvenaria de pedra argamassada, condições regulares. Com essa informação, a gente pode obter o coeficiente de Manning a partir de tabelas. Então, alvenaria em pedra argamassada, condições regulares. E na primeira linha, pedra argamassada, condição regular. Então, é o N igual a 0,025. Próximo passo é calcular o mínimo perímetro molhado, conforme a expressão que vimos na lâmina anterior. Sendo Z igual a 2, conforme o dado do problema, 2 horizontal para 1 vertical, a declividade de talude, é só substituir e obter, então, razão de aspecto M igual a 0,47. O problema agora é calcular, né, as dimensões, ou seja, a base desse trapézio e a altura d'água para uma razão de aspecto igual a 0,47. Para isso, a gente calcula o Ka e depois o coeficiente dinâmico, M, os dados que já possuímos. Por fim, lembrando da relação que substitui a equação de Manning, diz que y é igual a m sobre Ka. Tendo os dois, chegamos a y igual a 1,57. Por fim, para o dimensionamento ficar completo, vamos calcular também a base desse trapézio. Lembrando que a razão de aspecto é b sobre y, então b vai ser my, temos os dois, e aí chegamos a 0,74 metros. Percebam o quanto utilizar o critério do perímetro molhado não só induziu a um dimensionamento otimizado, porque hidraulicamente é mais eficiente e o custo com revestimento vai ser menor, mas também facilitou o cálculo. A gente não precisou recorrer àquelas tabelas KA ou KB para cálculo da altura. Para fechar, vamos fazer algumas observações que são importantes. Quando a gente faz uma obra de um canal, procura-se seguir da jusante para montante. Por quê? Você está abrindo um canal novo, por exemplo, um bueiro numa estrada, escavando da jusante para montante, você vai trabalhar no seco na maior parte do tempo. Por outro lado, se eu estou fazendo um alargamento de um canal, indo da jusante para montante, a gente vai estar trabalhando com a vazão menor. É recomendado utilizar um valor de coeficiente de Manning de 10 a 15% maior, por conta de todas as imprecisões. No dimensionamento final da seção a ser construída, é importante deixar uma folga do nível da água calculado para a altura máxima da seção de 20 a 30%, por conta dessas imprecisões que temos, quanto às informações de entrada, que eu comentei logo no início. A vazão já é algo que a gente não tem muita certeza, além da rugosidade do material. Canais urbanos é importante evitar profundidade maior que 4 metros, para não gerar problemas geotécnicos nas fundações dos prédios ao redor. Se o canal tiver materiais diferentes ao longo da seção, por exemplo, a base de vegetação, enquanto o talude é concreto, argamassa, pedra. O coeficiente de Manning médio ou equivalente pode ser calculado com base
nesse cálculo. É uma espécie de média ponderada do N ao longo do seu respectivo perímetro. Se o canal for com revestimento impermeável, é importante utilizar drenos. Se o canal for de múltiplos leitos, então utilizar a equação de Manning para toda a seção não funciona bem, não dá resultados realísticos. Então, o recomendado é você separar, dividir essas seções distintas, calcular separadamente e depois somar a vazão de cada uma. Esse tipo de leito ele é muito adotado, porque você pode projetar, dimensionar uma seção menor para comportar aquele regime fluvial, a vazão natural do rio, e um leito maior, né, secundário aqui, no caso de chuvas intensas, então acomodar as vazões máximas. E com isso você consegue, você procura manter uma calha, uma área menor, consequentemente uma velocidade mais adequada, porque se a velocidade for baixa demais, pode ocorrer problema de sedimentação. E outro aspecto positivo é que você acaba criando uma área e, na maior parte do tempo, quando não tem chuvas intensas, elas podem ser aproveitadas para fins diversos, como lazer e até vias para ciclismo, corrida, caminhada. É importante atentar à questão da retificação, que eu falei no início. Retificar canais é uma solução paliativa, pode acabar transferindo o problema para jusante. A velocidade deve estar entre valor mínimo e máximo, o mínimo para evitar a sedimentação e o máximo para não causar erosão no revestimento. Então, aqui tem algumas recomendações de limites mínimo e máximo para diferentes materiais. A declividade do talude, por sua vez, fica também sujeita ao material. O ideal é fazer o talude mais íngreme possível, mais vertical possível, porque assim você aproveita mais aquela área que está sendo ocupada planimetricamente falando pelo canal. O que vai limitar então o quão vertical pode ser o talude é o tipo de material. Se for uma rocha compacta, você pode fazer até vertical. Mas conforme vai reduzindo, diminuindo a resistência do material, tem que ser mais suave, um ângulo menor. Existe uma vasta literatura, essas entre outras, para consultar informações adicionais. Super obrigado, até a próxima.